Bom dia! Hoje nós vamos mostrar para vocês como é que nós fizemos a interligação do barramento na série, se ligar em série todas as 14 baterias e depois a ligação em paralelo. Eu usei para esse barramento esta fita chamada Bass Wire, que usa para interligação das placas de energia solar. Eu cortei uns pedacinhos de 24 milímetros, mais ou menos. É interessante tirar o relógio, principalmente se for metálico, porque ele pode fechar curto. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, com o ferro quente, lembre que eu já coloquei isolante, uma fita isolante entre cada série dessas, para evitar um curto entre o negativo e o positivo. E também as baterias já estão com os pontinhos de solda. Então, ao encostar essa fita, ele derrete a solda que está ali embaixo e já gruda. Essa fita é muito boa porque ela já é uma fita estanhada, então ela é de fácil aderência. Assim que derrete o pontinho de solda, ela já gruda. É interessante a cada pós-solda dar uma forçada para ver se ele realmente segurou. Eu vou terminar isso aqui, depois eu volto. Bom, acabei de soldar as séries. Olha que eu comecei na primeira com a segunda, depois interliguei a terceira com a quarta e assim sucessivamente. Bom, uma coisa que eu não falei com vocês, por que 14 séries? Existem baterias de 13 séries, por exemplo. As bicicletas, a maioria delas são de 13. Então, antes de você definir quantas séries você vai fazer, é interessante que você defina qual carregador você vai ter. O carregador que eu tenho é de 58,8 volts no máximo, ou seja, 4,2 volts de cada série vezes 14 séries. Então isso você tem que definir antes. Bom, agora eu vou virar a bateria para fazer a série seguinte, ou seja, do outro lado nós fizemos a interligação entre a primeira e a segunda. Agora nós faremos a interligação entre a segunda e a terceira, para que isso possa dar a série das 14 células. Bom, aqui já coloquei também os barramentos nas séries do outro lado da bateria. E sobraram então esta série, que vai ser o polo positivo da bateria, e esta série que vai ser o polo negativo. Como aqui vai ser a alimentação principal da bateria, o positivo e o negativo, nós vamos colocar um cabo de 4 milímetros aqui, que suporta aí em torno de 35 amperes, que é também a capacidade do BMS. Só que para soldar esse cabo diretamente nestas baterias, ia aquecer demais o cabo. Então nós também colocamos um pedacinho desse barramento de 5 milímetros, em torno de uns 12 milímetros de comprimento, e colocamos, soldamos ele aqui também na ponta dessa bateria. Por que vai precisar fazer isso? Porque aí depois a gente dobra ele por cima do cabo e vamos soldar nesta chapinha e o cabo, e assim não aquece a bateria. Este barramento de 5 milímetros, não comentei com vocês, mas ele suporta em torno de 4 amperes. Então 4 amperes em cada série daria assim uma capacidade de suportar praticamente 50 amperes. Então é um barramento ideal. Mais fino, a gente poderia ter no somatório uma capacidade menor que a capacidade do BMS. Isso daria perdas. Por isso é interessante usar esse barramento de 5 milímetros. Para fazer os barramentos
principal da bateria, eu utilizei um cabo 4mm, aquele cabo utilizado para som, polarizado, positivo e negativo. Eu cortei para o positivo o tamanho da bateria mais uns 20 centímetros e para o negativo a mesma coisa, só 5 centímetros, não precisa mais do que isso. Eu descasquei esse cabo, ele é bem mais flexível, e para não ficar desfiando, eu com o aparelhinho de solda, eu estanhei todo ele. Assim ele ficou rígido e mais aderente a hora que for fazer a solda. Aqueles pedacinhos de barramento que nós colocamos na ponta das baterias, aqui é o polo positivo, vai servir para abraçar esse cabo. Então, vamos abraçar esse cabo com esse pedacinho de barramento. E a solda nós vamos fazer em cima dessa chapinha de barramento. O que isso providencia? Evita o aquecimento da bateria com excesso e a solda vai ficar em cada uma dessas chapinhas. Para os outros barramentos, para as outras séries, sempre no polo positivo, eu vou utilizar esse barramentozinho também estanhado de 18mm de espessura. É utilizado também na placa solar, porque ele facilita a solda e ele é fininho, não precisa ser mais grosso do que isso, 1 ampere é o suficiente, porque ele só vai servir para interligar o BMS. Então, da mesma forma, eu já cortei os pedacinhos e vamos soldando. Depois eu mostro a complementação. Eu não comentei, mas acredito que seja interessante deixar nessa parte superior aqui uma sobrinha desse barramentozinho, porque ele vai servir depois para a gente fazer os testes necessários. E a cada vez que a gente for soldar aqui, é interessante que aperte, porque às vezes no esquentar solta a solda de baixo e acaba ficando sem contato. Uma outra questão, sempre após soldado, dá uma forçada, ver se realmente ficou ligado. Para concluir então a ligação dos barramentos, primeiro quero esclarecer, essa barrinha aqui não é 19mm como falei anteriormente, ela é de 1,8mm e ela também é de só 1 ampere, porque nestas séries aqui não vai ter muita corrente circulando, é simplesmente para ligar o BMS. O BMS faz o controle da carga e descarga da bateria para manter o equilíbrio entre as células. Então, 1 ampere é suficiente. A amperagem maior vai sair aqui desses barramentos positivo e negativo que eu falei. Agora que está concluído todo o barramento, é interessante isolar esse barramento, porque agora está com risco de encircuitar com qualquer parte metálica que caia aqui. Esse isolamento é interessante que ele seja feito nesse sentido, porque caso necessite fazer uma revisão na bateria posteriormente, basta tirar uma das fitas. Se fizer do outro sentido, precisaria tirar todas as fitas para poder fazer esse reparo. Uma outra coisa é que eu deixo essa última carreira de série aqui, eu deixo sem isolar por enquanto, porque aqui nós vamos utilizar para fazer os testes. Então eu vou isolar toda essa bateria e o próximo vídeo nós vamos falar então sobre o BMS.